Meu nome é Anne Ruppel, eu sou sócia do escritório Schneider, Stark & Ruppel Advogados e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a tributação incidente nas modalidades de contratos de investimento. Algum tempo atrás, se você acompanha o canal aqui, você observou que a gente já produziu um conteúdo sobre modalidades de investimento. Nesse vídeo que está aqui no canal, você vai poder entender as diferenças e vantagens e desvantagens entre sociedade em conta de participação e o contrato de participação. Conforme a gente já conversou nesse outro vídeo, a sociedade em conta de participação, embora não tenha personalidade jurídica, ela é de fato uma sociedade com a obrigação de se cadastrar no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, a SCP possui um CNPJ próprio. O contrato de participação é uma modalidade de investimento bem direcionada para investidor anjos em startups. Ele tem algumas restrições por ser mais direcionado para esse tipo de investimento e ele não se traduz em uma sociedade, ele realmente é só um instrumento. E agora eu vou explicar para vocês qual é o entendimento da Receita Federal em relação à sociedade em conta de participação e também em relação ao contrato de participação. A primeira coisa que a gente tem que atentar em relação à sociedade em conta de participação é que a responsabilidade por toda a parte burocrática de contabilização, registros contábeis, balanços, escrituração, livro, é exclusivamente da sócia ostensiva, que nesse exemplo que a gente está usando aqui, a gente fala da sociedade investida, né? Então, é aquela que recebe o aporte para desenvolver uma atividade, um empreendimento específico e que vai ser responsável pela operação. De fato, ela também vai ter a responsabilidade por deixar em ordem toda a parte contábil e burocrática da sociedade em conta de participação. Esses registros podem ser feitos tanto no livro da sócia ostensiva, portanto da investida, como também em livros próprios da própria SCP. Mas quem faz isso é o representante legal a partir da sócia ostensiva, da sociedade investida. Nesse sentido, a declaração das receitas para fins de tributação também vai ser de responsabilidade da sócia ostensiva. Então a investida vai fazer lá a declaração de todas as receitas, a apuração dos tributos incidentes e também o recolhimento do imposto. Muito embora a sócia ostensiva tenha toda essa responsabilidade, a escrituração tem que ficar bem segregada das suas operações próprias e também de operações de outras SCPs que eventualmente essa sócia ostensiva também participe. Então, ela não se confunde, as movimentações financeiras da SCP não se confundem com as movimentações da sócia ostensiva, nem mesmo com outras SCPs. Ao final de todo esse trabalho burocrático contábil, a sócia ostensiva tem lá a obrigação de informar na DCTF o CNPJ da SCP para ficar bem claro, né, que aquela receita, aquela movimentação ali se refere às operações da SCP e não da própria sócia ostensiva. Bem, então como fica objetivamente a tributação? A SCP tem o seu regime de apuração próprio. Nada impede que a SCP escolha tributar, por exemplo, pelo lucro presumido, enquanto a sócia ostensiva é tributante pelo lucro real. A opção do regime tributário pela SCP vai depender do que for mais conveniente para a própria SCP. Ao final da apuração dos resultados, pelo fato de a SCP ser uma sociedade, né, ela equipara-se a uma pessoa jurídica, muito embora não tenha personalidade jurídica, os lucros, né, eventualmente resultantes das suas operações poderão ser distribuídas aos seus sócios, inclusive a sócia ostensiva, com o benefício da isenção do imposto de renda. Por outro lado, o contrato de participação, ele não é entendido pela Receita Federal como uma sociedade, né? Então,
o recurso aportado pelo investidor anjo na startup investida é entendido pela Receita Federal como um investimento qualquer, né? Um investimento em renda fixa, um investimento em fundo de ações. Nesse sentido, a remuneração recebida pelo investidor anjo a partir de um contrato de participação, ela vai estar sujeita à tributação regressiva do imposto de renda de acordo com o período aplicado, né? Então, se a remuneração for percebida já nos primeiros 180 dias, né, a partir de 180 dias, a alíquota fica em 22,5% e acima de 720 dias a alíquota cai para 15%. Portanto, na hora de estruturar um projeto de investimento, né, é muito importante que o investidor e a investida identifique dentro dos requisitos, vantagens de cada modelo, qual mecanismo melhor se aplica para a sua operação específica. Se você quiser saber mais sobre os assuntos, a gente tem bastante conteúdo publicado lá no blog do nosso site. Eventuais dúvidas podem interagir aqui na caixa de comentários que a gente vai ficar feliz em responder. Muito obrigada e até breve!